Bom dia, graça e paz. Eu sou o Marco da Isabel. E eu sou a Isabel do Marco. Estamos aqui para mais uma Manhã em Família. O assunto dessa manhã é a cruz. Para isso, nós vamos estar refletindo inicialmente no livro de João, capítulo 19, a partir do versículo 17, que nos diz assim: ó, Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Ali o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e colocou no alto da cruz, e o que estava escrito era Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade. E estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, e sim, ele disse: sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: que escrevi? Escrevi. Então nós vemos aqui, inicialmente, no primeiro momento, que Jesus, ele tomou sua cruz. Carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário. Nós sabemos que esse ato de Jesus trouxe salvação a todos nós. Foi um ato de entrega, e nesse ato de entrega, Jesus toma a sua cruz, vai para o Calvário e lá ele é crucificado. Quem estava sendo crucificado lá? O Rei dos Judeus. Mas o mais interessante é que os judeus não reconheceram como o Rei dos Judeus. Eles foram afrontados porque não somente estava escrito o Rei dos Judeus sobre a cruz, mas estava Jesus Nazareno, justamente aquele homem de Nazaré, aquele homem de uma cidade sem importância, ele foi crucificado. Eles tinham duas opções: eles podiam reconhecer, se arrepender, ou eles podiam negar. Infelizmente, muitos deles escolheram a negação. É que a gente vê assim, né? Era o rei que Israel até hoje está esperando, né? O Messias. Era o Messias que estava sendo ali crucificado, então o rei dos judeus. Mas eles não o reconheceram como rei. E na verdade ele é rei de reis, né? O Senhor dos senhores, ele é o rei de toda a terra, né? De tudo, de tudo. Ele é o Senhor. E ele estava ali entregando a sua vida por amor a todos nós. Mas os judeus estavam esperando, nós gentios não estávamos esperando, nós nem sabíamos, mas os judeus conheciam a palavra, eles tinham sido avisados, mas não reconheceram a Jesus. E mais, né, a gente vê assim que o povo judeu, ele tem um defeito meio bairrista, assim, um orgulho, né, do tipo, nós somos os detentores do único Deus, o resto da população não é do Senhor. Eles tinham muito essa visão, assim, meio orgulhosa. E só que eles tinham os preconceitos até dentro do próprio povo dele, né? Quando Filipe foi falar para Natanael sobre Jesus, ó, discípulos de Jesus, tá? Simplesmente Natanael perguntou assim: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Quando ficaram sabendo de onde Jesus tinha vindo, eles disseram: como assim? Nazaré, aquela cidadezinha sem expressão, pode vir alguma coisa boa de lá? Né? Então eles já tinham esses próprios preconceitos entre eles. Inclusive, quando Jesus foi pregar em Nazaré, isso está lá em Mateus 13:54, diz assim: voltou para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. Ele ensinava na sinagoga e os que ouviam ficavam admirados e perguntavam: de onde vinha essa sabedoria dele, o poder que ele tem para fazer milagres? E quando a gente segue lendo, eles dizem assim: mas esse aí não é o filho de Maria? Não é o filho de José? Seus irmãos não estão aqui entre nós? E começaram a desdenhar dele. E aí é tão interessante que termina dizendo assim: e não pôde o Senhor fazer ali muitos milagres, porque não havia honra, não havia respeito ali. Então existia esse preconceito, né, com Nazaré. E aí quando a gente olha na crucificação do Senhor e Pilatos escrevendo em cima: Jesus Nazareno, daquela cidadezinha inexpressiva, o rei dos judeus, isso era uma humilhação para os judeus. Então os judeus olhavam aquilo e diziam assim: não, não escreve isso, nós não temos nada a ver com esse cara. E na verdade ali estava realmente o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, sendo crucificado. Se os judeus tivessem aceitado ali seria salvação para eles, mas não aceitaram. Então a gente quer trazer hoje uma aplicação prática para a nossa vida, porque todos nós temos áreas fragilizadas, áreas de preconceitos, áreas de vergonhas na nossa vida, que muitas vezes a gente quer manter em secreto, que a gente quer manter escondido, até mesmo do Senhor. Mas é ali que Deus quer estabelecer a sua cruz. É ali que Deus quer trazer cura. Quantos casamentos muitas vezes estão destruídos
mas por um orgulho de não procurar ajuda, por um orgulho de não conseguir se negar, de aplicar a palavra no dia a dia, esse casamento segue destruído, o casal, um para cada lado. Por quê? Porque não põe a cruz do Senhor, porque não reconhecem a cruz, porque pensam, não, eu não vou me negar pelo outro, eu não vou me negar, quem está errado é o outro. Relacionamentos sendo destruídos por orgulho, por arrogância, né? Que era a situação ali dos judeus. Eles não temos nada a ver com esse nazareno aí. E às vezes Deus só queria ali, estabelecer a cruz, sabe? Estabelecer a vontade dele, o negar-se a si mesmo e deixar a cruz do Senhor fazer o seu efeito em nossas Diz em vidas. Lucas 9, 23, Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. De dia a dia, tome a sua cruz e siga. Ou seja, todo dia precisamos tomar a nossa cruz e seguirmos a Jesus. Ainda no livro de Lucas 13, 24, diz assim, Deus respondeu, esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Ou seja, nós precisamos nos esforçar para entrar pela porta estreita. E isso envolve cruz. Isso envolve tomar a sua cruz. Jesus a si mesmo e tomar a cruz. Exato. Jesus, quando foi ser crucificado, tomou a sua cruz e foi. Foi para ser crucificado, para se entregar por mim e por você, para que nós fôssemos reconciliados com o Pai. E agora, a nós, como Ele mesmo disse, dia a dia, tome a sua cruz. Ou seja, quais são as áreas da nossa vida que nós precisamos colocar diante da cruz? Quais são as áreas que nós temos que vencer o nosso orgulho. Exatamente. Que nós temos que vencer a nossa vaidade. A vergonha de Nazaré. Qual é o Nazaré escondido? O Nazaré escondido. Inexpressivo, mas que traz grandes efeitos. Então nós precisamos reconhecer, existe alguma área que nós precisamos crucificar na nossa vida? Nós temos que chegar diante de Deus e entregar essa área para Jesus. Existem pecados ocultos, nós precisamos levar isso, nós precisamos confessar, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos deixar diante de Deus. Precisa ser exposto, por mais que tenha vergonha, precisa ser exposto, precisa ser reconciliado, precisa haver exposição, precisa haver negação para que haja cura e restabelecimento. Então, que cada um de nós estejamos analisando quais são os pontos da nossa vida que precisam ser colocados diante da cruz. E lembrando, né, que a cruz do Senhor, quando a gente olha a cruz, ela resume toda a lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Essa é a cruz do Senhor. Então, para que a gente consiga ter esse relacionamento com Deus restaurado e esse relacionamento com as pessoas restaurado, precisa primeiro negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Né? Esse é o exemplo que o Senhor nos deu. Essa é a vida, esse é o ministério de reconciliação. Mas a gente precisa vencer os nossos nazarés, as nossas vergonhas, assumir melhor os nossos nazarés, né? Nós somos desprezíveis mesmo e Deus nos escolheu. Daqui pode sair grandes coisas por causa do amor de Deus. Amém. Nós oramos que Deus abençoe o seu domingo, abençoe a tua família, que seja uma semana abençoada, cheia da presença do Senhor, com grandes revelações que vêm do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.